Queridos irmãos e irmãs, um dos temas que mais chamam a atenção dos cristãos de maneira geral é o porquê do sofrimento dos justos. E quando abordamos esse assunto, este tema, é muito útil observarmos a Sagrada Escritura e o que passou Jó. Quando nós adentramos na história de Jó, nós vamos ver que Jó era um homem extremamente íntegro, extremamente preocupado com a sua santificação, não somente consigo mesmo, mas também com seus filhos, com sua casa, com tudo que estava debaixo de seu poder. Ele estava preocupado de que não houvesse mácula. E havendo mácula conhecida, ele então sacrificava ao Senhor, ele então apresentava ao Senhor, tanto por si, quanto por seus filhos e por sua casa. E a Sagrada Escritura vai dizer que isso era do agrado de Deus. E Jó era um homem próspero. Jó era um dos homens mais prósperos da sua época. Alguns estudiosos de Sagrada Escritura atribuem que Jó viveu no tempo de Abraão, ou então até mesmo antes. Nós sabemos que o livro de Jó, conforme a datação de seus escritos, é o primeiro livro da Sagrada Escritura a ser redigido. E, aliás, segundo a tradição, Moisés foi quem redigiu o livro de Jó. Talvez por tradição oral, da história que chegou até ele, até si, mas de forma inspirada pelo Espírito Santo, ou até mesmo por revelação direta do Espírito, para que a história deste patriarca ficasse registrada na Sagrada Escritura até os dias de hoje, para um santo propósito: explicar o pano de fundo do sofrimento do justo. Jó estava seguindo os preceitos de Deus para a sua vida e para a sua família. A Sagrada Escritura vai dizer que num dado momento, quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus no céu, entre os filhos de Deus foi um que era estranho, que era Satanás, o adversário. Se apresentou a Deus juntamente com os seus outros filhos. Entendemos que esses filhos de Deus que se apresentaram a Deus no céu são os santos anjos do Senhor. E por algum motivo, Satanás estava em meio a eles. Algumas explicações razoáveis, teológicas, acerca do assunto, que se baseiam na própria Sagrada Escritura e na Santa Tradição, atribuem que Satanás se apresentou juntamente com os filhos de Deus, porque outrora o homem, ao pecar no Éden, ele saiu da posição de príncipe
do planeta Terra. E com o pecado, Satanás passou a exercer, então, o principado terrestre. Porque Deus havia criado Adão, havia criado o homem, e havia lhe dito: sujeitai e dominai a terra, dominai sobre as plantas, dominai sobre os animais. Ou seja, a terra foi um reino delegado por Deus ao homem. E ao homem renegar o seu Criador, ao homem desobedecer a Deus, romper seu estado de santidade através do pecado, ele delega então a Satanás a autoridade deste mundo. E então Satanás passa então a se apresentar de tempos em tempos perante Deus, segundo a sua vontade permissiva, porque ninguém tem autoridade de se apresentar a Deus, a não ser que Deus o permita. E nesta ocasião em que ele se apresenta a Deus, o Todo-Poderoso vai lhe perguntar da onde ele havia vindo. É óbvio que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe muito bem onde estão as suas criaturas, o que elas fazem. Da mesma forma, Satanás é um ser caído, que também é criatura de Deus. Foi criado por Deus. Satanás não tem autoexistência, mas foi um anjo que se rebelou contra os desígnios de Deus, que deixou brotar em seu coração a inveja, de maneira a surgir em seu coração a iniquidade, o pecado. E Deus tem total domínio sobre Satanás. Embora Satanás esteja em rebelião contra Deus, ele tem limites impostos por Deus. Isso é importante destacar. Embora ele tenha poder e exerça poder sobre o sistema caído deste mundo, ele tem limites até ele pode ir, até onde ele pode ir. Isso designado por Deus. E Deus pergunta ao diabo, a Satanás: de onde você vem? De onde tu vens? E ele vai responder: eu venho de rodear a terra, de passear a terra. É interessante essa expressão encontrada na Sagrada Escritura. Ele vinha de passear e de rodear a terra. A Sagrada Escritura diz que nós somos palco de observação de uma grande nuvem de testemunhas. Testemunhas essa de seres celestiais, de anjos, testemunhas essas, os santos de Deus, e sobretudo, também testemunhas dos nossos adversários, Satanás e seus demônios. O mundo espiritual é real. Embora não o vejamos, muitas vezes não o vejamos, o mundo espiritual existe e o nosso adversário, o adversário das almas,
Como diz a Sagrada Escritura, anda ao derredor, rugindo, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. O Senhor Todo-Poderoso vai perguntar: por acaso tu viste o meu servo Jó, que é justo, que é um homem que procura agradar-me, que anda nos meus caminhos? Satanás vai dizer: é óbvio que vi, sim, eu o vi. Mas Satanás vai lançar um questionamento para Deus e vai dizer: também o Senhor dá tudo o que Ele quer? É claro que Ele vai lhe ser fiel. O Senhor deu riquezas, o Senhor deu prosperidade, o Senhor deu uma família grande, abençoada. É óbvio que Ele vai lhe servir por causa disso. Satanás queria imputar a Jó pecado da soberba, o pecado do interesse, o pecado de não ser legítima a adoração e a vida que Jó levava perante Deus, somente pelas coisas materiais. E com isso, Satanás queria trazer um desafio a Deus, dizendo que era impossível ao homem agradar a Deus e viver uma vida de santidade, viver uma vida de amor, abnegado, amor que não espera nada em troca. E Deus respondeu então a Satanás: vai então, e podes tocar em tudo que ele tem, porém não toque na sua vida. Ao mesmo tempo, no Novo Testamento, a Sagrada Escritura vai dizer que Deus não permite provação maior do que possamos suportar. Aquele limite extremo de provação que Jó passou, ele podia suportar. Deus conhecia o seu coração, a sua estrutura. A continuação do relato vai dizer que Satanás